aprenderemos a colocar efeitos de texto. Os efeitos de texto realmente dão um toque bem mais profissional nos seus posts. Por isso, vim aqui mostrar cada um deles para vocês. Como encontrar? Quando você selecionar o seu texto, aparece a barra de ferramentas acima do modelo. Clique em Efeitos para abrir o menu de funções ao lado do modelo. Então, buscamos Efeitos, clicamos em cima e ele abriu um menu de efeitos aqui ao meu lado esquerdo. Então, o primeiro efeito que nós vamos utilizar hoje é o efeito sombreado. Então, texto selecionado, clico em cima do sombreado. Esse efeito te permite ajustar a distância, a direção, o desfoque e a transparência. E também a cor da sua sombra. Então, percebam aqui, podemos alterar todos esses aqui, clicando em cima ou simplesmente digitando os números aqui na caixinha de números. O segundo modelo que nós temos, que nós vamos utilizar, então nós vamos colocar aqui, clicamos em cima do texto e vamos procurar o efeito flutuante, que é o nosso terceiro estilo aqui do lado, terceiro efeito. Então esse efeito é basicamente uma sombra preta desfocada atrás do texto. Ele te permite apenas ajustar a intensidade da sombra. Mesmo caso, posso clicar em cima e arrastar, ou simplesmente posso digitar os números. Para o nosso terceiro modelo, vamos procurar o efeito vazado. Então, procuramos aqui no menu, efeito vazado. Mas, primeiro, eu preciso selecionar o texto. Então, cliquei, o menu vazado, ele é o contorno das letras e te permite ajustar a espessura da linha. Também posso clicar e arrastar ou simplesmente digitar os números ali. Para o próximo exemplo, nós vamos utilizar o efeito desalinhado. Então, procuramos aqui, efeito desalinhado. Percebam que o efeito desalinhado é uma mistura do vazado com o texto normal ao fundo, e ele te permite ajustar a espessura do texto, a distância, a direção e a cor do fundo. Então, clicamos ali no desalinhado, primeiro selecionamos o texto, clicamos no desalinhado, porque se eu não selecionar o texto, ele não vai alterar, e clicamos, trabalhamos com a espessura, com a distância, se eu quero mais próximo, mais longe, a direção desse desalinhado, então percebam aqui, e a cor. Então, qual é a cor? Posso optar por colocar num tom de rosa. Então, ficou assim o meu Canva. E para o último efeito que nós iremos trabalhar hoje, que nós iremos descobrir, é o efeito eco. Então, selecionamos o texto e viemos aqui em efeito eco. Percebam que esse efeito ele é muito parecido com o sombreado, porém possui duas camadas de sombras, dando aquele efeito real de eco. Então, nesse efeito, ele permite que seja ajustada a distância. Então, se nós clicarmos aqui e arrastar, então mais distante ele ficará. Quanto maior o número, mais distante, quanto menor, mais próximo. A questão da direção, para qual lado que eu quero que seja jogado o efeito, e a cor desse sombreado. Então, se eu optar por um tom de laranja, percebam que o efeito fez. Ele transformou a sombra em dois tons de laranja. Então, nós temos aqui, posso mudar a direção disso daqui para a gente perceber um pouquinho melhor. Questão da densidade, da distância, né? Então, perceba. Então, aqui nós temos. Então, hoje nós aprendemos a procurar e a colocar efeitos nos textos dentro de uma apresentação.